mostra que você quer mais revelações como esta e me ajuda a continuar levando a palavra a milhares de pessoas. Combinado? Então vamos lá. A maioria de nós foi ensinada sobre o Espírito Santo de forma superficial. Aprendemos que ele nos consola, que ele nos guia, que ele nos capacita. Tudo verdade. Mas isso é apenas a superfície de um oceano infinitamente profundo. Porque enquanto você vive sua rotina diária, enquanto você dorme, enquanto você nem sequer está pensando em Deus, o Espírito Santo está trabalhando incansavelmente em dimensões da sua vida que você nem imagina existir. Pense comigo, quantas vezes você já sentiu um impulso inexplicável de ligar para alguém e descobriu depois que aquela pessoa estava passando por uma crise naquele exato momento? Quantas vezes você mudou de rota no trânsito sem motivo aparente e depois descobriu que evitou um acidente? Quantas vezes uma palavra específica veio à sua mente durante uma conversa e foi exatamente o que a outra pessoa precisava ouvir? Você acha que isso é coincidência? Não é. A Bíblia nos revela em Romanos capítulo 8, versículo 26, algo absolutamente revolucionário. Paulo escreve: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espere um momento. Você captou o que isso realmente significa? O Espírito Santo está orando por você neste exato segundo. Não quando você pede, não quando você lembra. Agora, ele está intercedendo por você com gemidos que nem podem ser traduzidos em palavras humanas. Isso significa que mesmo quando você está fraco demais para orar, mesmo quando você nem sabe pelo que orar, o Espírito Santo está diante do trono de Deus, apresentando suas necessidades com uma precisão divina que transcende qualquer capacidade humana. Você está começando a entender a magnitude disso? Você nunca está sozinho. Nunca. Nem por um segundo. Mas aqui está algo que vai abrir ainda mais sua mente. O teólogo Wayne Grudem, em sua obra monumental Teologia Sistemática, passou décadas estudando a pessoa e a obra do Espírito Santo. E ele descobriu algo fascinante nas línguas originais da Bíblia. A palavra grega para espírito é pneuma, que significa literalmente vento ou fôlego. Por quê? Porque assim como o vento, você não vê o Espírito Santo, mas vê os efeitos dele. Assim como o fôlego, ele é essencial para a sua vida espiritual. Agora preste muita atenção no que vou dizer, porque isso vai conectar tudo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O fôlego de Deus trouxe vida física, mas Jesus revelou em João capítulo 3, versículos 5 e 6, que para entrar no reino de Deus, você precisa nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo é o fôlego que traz vida espiritual. E aqui está a primeira grande revelação. Assim como você não para de respirar quando está dormindo, o Espírito Santo não para de trabalhar em você quando você não está conscientemente buscando a Deus. Seu corpo continua respirando automaticamente porque Deus projetou assim. E o Espírito Santo continua operando em sua vida espiritualmente porque Deus projetou assim. Você não precisa lembrar seu coração de bater. E você não precisa lembrar o Espírito Santo de cuidar de você. Ele simplesmente faz isso, incessantemente. Mas o que exatamente ele está fazendo? Essa é a pergunta que vai nos levar a profundidades que poucos cristãos exploram. Vamos começar com algo que acontece literalmente neste momento enquanto você me ouve. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, Paulo declara algo revolucionário. Ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Você percebeu?
Até mesmo sua capacidade de reconhecer Jesus como Senhor é uma obra ativa do Espírito Santo. Isso significa que cada vez que você pensa em Jesus, cada vez que você sente gratidão por Ele, cada vez que seu nome toca seu coração, é o Espírito Santo operando em você. Não é você gerando esses sentimentos sozinho. É Ele revelando Cristo continuamente em seu espírito. É Ele mantendo viva a chama da sua fé, mesmo quando tudo ao seu redor tenta apagá-la. Se você está assistindo até aqui e isso está fazendo sentido, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. Quero ver quem está realmente comprometido. E agora que você está começando a compreender, deixe eu levar você ainda mais fundo, porque o que vem a seguir vai revelar dimensões do trabalho do Espírito Santo que vão abalar completamente suas concepções. Até aqui, estabelecemos que o Espírito Santo trabalha continuamente, mesmo quando você não percebe. Mas agora vem a parte fascinante. Ele não apenas trabalha em você, ele trabalha ao seu redor, orquestrando circunstâncias e preparando caminhos que você só vai reconhecer no futuro. E isso que vou mostrar agora vai fazer você repensar cada coincidência da sua vida. Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 a 10. Paulo e sua equipe missionária estavam viajando, tentando pregar em várias regiões. Mas o texto diz algo surpreendente. Foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Depois, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Finalmente, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda, e eles entenderam que Deus os estava chamando para lá. Agora pense na magnitude disso. O Espírito Santo impediu Paulo de ir para lugares que pareciam fazer sentido. Fechou portas que pareciam boas oportunidades. Tudo para guiá-lo ao lugar certo, no momento certo. E o que aconteceu na Macedônia? O Evangelho se espalhou pela Europa, transformando a história da humanidade. Se Paulo tivesse ido para a Ásia naquele momento, talvez você nem estivesse ouvindo sobre Jesus hoje. Você já passou por isso? Já teve uma porta fechada que te frustrou, um plano que não deu certo, uma oportunidade que escapou. E se eu te dissesse que o Espírito Santo estava te impedindo de entrar em um caminho que te levaria para longe do propósito de Deus? E se aquela decepção era na verdade uma proteção divina? Espere, porque isso vai ficar ainda mais profundo. O renomado estudioso Gordon Fee, professor emérito de Novo Testamento e especialista em pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, passou mais de 40 anos pesquisando esse tema. Em seu livro Presença Capacitadora de Deus, ele demonstra algo extraordinário. O Espírito Santo não apenas guia suas decisões conscientes, mas também influencia suas inclinações, seus desejos e até seus sonhos para alinhá-los com a vontade de Deus. Isso significa que quando você sente aquela inquietação inexplicável com algo que parecia bom, pode ser o Espírito Santo te alertando. Quando você tem uma paz sobrenatural sobre uma decisão que parece arriscada, pode ser Ele te confirmando o caminho. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. O Espírito Santo está moldando seus próprios desejos para que você queira o que Deus quer. Mas aqui está algo que vai te surpreender ainda mais. O Espírito Santo não trabalha apenas no seu presente. Ele está preparando o seu futuro. Em João capítulo 16, versículos 12 e 13, Jesus disse algo profético sobre o Espírito Santo. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Você captou?
quando vier. Jesus estava falando do futuro. O Espírito Santo revela verdades progressivamente no tempo certo. Isso explica porque você lê a mesma passagem bíblica que já leu 100 vezes. E de repente ela salta da página com um significado completamente novo. Não é que a Bíblia mudou, é que o Espírito Santo abriu sua capacidade de compreensão naquele momento específico, porque você estava pronto para receber aquela revelação. Ele estava esperando o momento certo para desvelar aquilo para você. E tem mais. Vamos falar sobre proteção espiritual invisível. Você já parou para pensar em quantas vezes o Espírito Santo te protegeu de ataques espirituais que você nem percebeu? A Bíblia revela em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há uma guerra espiritual acontecendo constantemente e você não está equipado para lutar sozinho, mas o Espírito Santo é. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, Paulo fala sobre aquele que detém o poder do mal. Estudiosos concordam que essa é uma referência ao Espírito Santo. Ele está ativamente resistindo, bloqueando e impedindo ataques espirituais contra você. Aquele pensamento de desistir da fé que de repente desapareceu, o Espírito Santo afastou. Aquela tentação avassaladora que inexplicavelmente perdeu força, ele te fortaleceu. Aquele momento em que você estava à beira de tomar uma decisão destrutiva e algo te fez parar, não foi sorte. Foi o Espírito Santo te guardando. O teólogo pentecostal Michael Green, em sua obra Creio no Espírito Santo, relata casos documentados de missionários que foram protegidos de situações perigosas sem nem saber que estavam em perigo. Ele cita o testemunho de um missionário que foi impedido pelo Espírito Santo de pegar um determinado caminho e descobriu depois que havia uma emboscada preparada exatamente naquela rota. O Espírito Santo viu o que ele não podia ver. Escreva amém nos comentários se você acredita que o Espírito Santo te protege, mesmo quando você não percebe. Vamos criar uma corrente de fé aqui, porque eu preciso que você entenda. Você é mais protegido, mais guardado e mais cuidado do que você consegue imaginar. E o que vou revelar agora vai mostrar ainda outra dimensão surpreendente dessa proteção e cuidado divinos. Com isso compreendido, podemos avançar para o próximo nível de revelação. E o que vem agora vai conectar tudo de uma forma que você nunca imaginou. Porque o Espírito Santo não apenas intercede por você e te protege. Ele está ativamente transformando você de dentro para fora, em áreas que você nem sabe que precisam de transformação. Vamos a 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Paulo escreve algo absolutamente poderoso. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Pare e pense comigo. O que isso revela sobre a obra contínua do Espírito Santo? A palavra estamos sendo transformados, no grego original, é metamorphometa, de onde vem nossa palavra metamorfose. É o mesmo processo que acontece quando uma lagarta se torna borboleta. Não é uma mudança superficial, é uma transformação completa da natureza. E o texto diz que isso está acontecendo agora, continuamente, com glória cada vez maior. Você não é hoje quem você era há um ano, e não será daqui a um ano quem você é hoje. O Espírito Santo está te transformando progressivamente. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Essa transformação acontece mesmo quando você não está sentindo, mesmo quando você acha que não está crescendo.
mesmo quando parece que está estagnado. O Espírito Santo está trabalhando em camadas profundas da sua alma, que estão além da sua percepção consciente. Ele está curando traumas que você nem sabe que tem. Está desfazendo padrões destrutivos que foram formados na sua infância. Está reprogramando sua mente com a mente de Cristo. Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: